Olá, olá! Tudo bem, meninas? Tudo bem, ouvintes? Tudo bem com vocês? Oi, Oi, galera. Oi, gurias. Hoje a gente vai começar falando já vou mandar a pergunta logo de cara, que é o seguinte: por que é que dói tanto ser rejeitado? Bem. É isso. Normalmente eu faço a introdução de 10 minutos, decidi que hoje não, hoje é com vocês. Ai, a rejeição é um baque no ego, né? É um baque no ego, nos sonhos que a gente ficou planejando, no talvez, nos desejos. Enfim, eu acho que a rejeição ela brinca com tudo isso. E é interessante porque eu acho que às vezes a gente fica meio que na expectativa de tipo assim, vai vir. Tá vindo uma coisa aí, uma coisa muito grande. Mas quando ela vem, ainda assim é inesperada, né? Não sei, o que tu acha, Mari? então, gente. Ai, esse assunto me pega. Porque eu sei que é uma ferida emocional que eu tenho, né? Vocês sabem a teoria das 5 feridas emocionais, que é rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Tem um livro que fala sobre isso e, enfim, considera essas as 5 feridas emocionais. Ele é bem famoso. Enfim, dessas feridas emocionais, eu tenho bem umas 4 de si. Então, mas de qualquer maneira, assim, a rejeição ela fere, ela dói na gente e é muito difícil porque é até uma questão evolutiva, né, do ser humano, que de fato a gente precisa se sentir e ser verdadeiramente abraçado, amado, enfim, na sociedade para até sobreviver, né? Então, são muitas camadas. São camadas emocionais, psicológicas, sociológicas. É um pacote completo a rejeição. É isso mesmo. Pois é, eu coloquei aqui, né, que vem muito dessa questão da sensação de inadequação, né? Eu acho que Nath foi lá no gogó dizendo que realmente é. Como foi, Nath? Um chute no ego, alguma coisa assim, um ataque ao nosso ego, né? Tipo assim, essa sensação de inadequação, de que a gente não é suficiente, a gente não é bom, a gente não merece. E definitivamente essa questão da evolução play a part nele, né? Tipo assim, com certeza tem o seu peso de que se a gente era rejeitado no passado, isso significava morrer, né? Ser deixado para trás, nosso bando, enfim. Hoje em dia não é necessariamente assim, mas eu acredito que sendo seres sociais, a gente ainda tem essa força muito grande de necessidade de fazer parte, de ter um grupo, de, enfim, sentir que a gente é aceito e acolhido. É, mas essa questão da sensação de inadequação, de que a gente não é o suficiente, de que a gente não é bom bastante, de que é, a gente não merece aquele lugar, né, por essa rejeição, vai pra dedéu, né? Eu coloquei aqui, tipo assim, é importante entender que nem todo mundo vai gostar da gente e que tá tudo bem. Mas aí como é que a gente entende que tá tudo bem e se doe que só? Né? Acho que essa é a chave da questão, entender que está tudo bem. Seja rejeição num cenário de trabalho, né? Tipo, uma vaga que você aplicou e tá lá no processo seletivo, seja rejeição num relacionamento amoroso, seja rejeição em relação a amizades, em relação à paz, né? Em relação à família. É, acho que não é fácil. Assim, eu não conheço uma pessoa que lide tranquilamente com ser rejeitado, porque eu acho que realmente vai ali no âmago do nosso ser enquanto ser humano mesmo. E eu queria saber de vocês, qual é o cenário assim que mais pesa para vocês na questão da rejeição? Eu imagino, né, que vai variar de acordo com a fase de vida que a gente tá vivendo, mas de forma simples assim, é questão de profissional, do cenário profissional, a questão de relacionamento. Onde é que vocês acham que a rejeição pega mais no calo de vocês? Acho que eu posso ir primeiro. É, Nossa, eu acho que atualmente
Pode ser que seja mais relacionado ao profissional, que de alguma maneira a minha ferida emocional relacionada à rejeição, ela se manifesta onde ela me pega. Mas em outros momentos ela veio se expressando de outro jeito, né? Um momento específico para mim de um relacionamento que acabou, de relacionado à amizade também, que eu acabei, enfim, a gente acaba não sabendo, né, gerenciar, porque é uma coisa que dói em você, mas na época, pelo menos assim falando de mim, eu não tinha muita consciência de que era a rejeição batendo em mim, sabe? Doendo em mim. É, teve, sei lá, em algum determinado momento da minha vida também, consciente ou inconsciente, a questão da relação com os pais biológicos, né? Que por mais que eu tenha tido todo o apoio, né, o papel que mãe e pai tiveram na minha vida, mas é inegável que, de alguma maneira, inconsciente, eu sei que a raiz dessa minha dor, dessa minha ferida, vem daí, né? E, enfim, pauta de terapia, por mais que essas pessoas não façam parte da minha vida, não quiseram fazer parte da minha vida hoje, sou eu que não quero que façam parte da minha vida, mas, como eu falei, é uma coisa evolutiva. Naturalmente, a gente acaba sentindo isso e tentando, pelo menos, desenvolver mecanismos para poder suprir, né, essa questão que foi colocada na minha vida, né? E a partir dessa ferida, né, inicial, hoje, com a terapia, né, processo de autoconhecimento, eu consigo ver que em todas as outras fases, apesar de ser a questão da rejeição ali, né, latejando em mim, estava tudo relacionado a esse primeiro momento, né? Foi a primeira vez que eu senti a dor emocional da rejeição, e ela, de alguma maneira, continuava reverberando, né, em outros âmbitos da minha vida. Mosquei, fiquei olhando pro nada, só ouvindo a Mari. Qual que é a pergunta mesmo? É que eu tava aqui enfim, cozinhando com as Livre coisas que tu falou, desassociação. Mari. Aham, total. Onde que vocês diriam que hoje, em específico, pega mais essa questão da rejeição? É no âmbito profissional? É no âmbito de amizade? É relacionamento amoroso? Onde é que você... Assim, rejeição é ruim de todos os aspectos, assim, vindo de qualquer lugar, né? Mas qual é o que você acha que lida... que tem mais dificuldade de lidar? Uhum. Eu acho que eu me lembrei da minha de raciocínio, porque eu tava pensando no que a Mari tava falando, e ela falou coisas que batiam comigo, e enfim, eu viajei. Depois vai ser ótimo ouvir o episódio, porque eu vou pegar coisas que tu falou, Mari, desculpa. Ai, enfim. Mas assim, como a Mari falou, também pra mim, nesse momento, eu acho que o mais impactante é a parte profissional. Eu acho que porque, não sei se de maneira geral, esse momento da vida adulta, né, que a gente tá querendo se consolidar no mercado, realmente crescer na carreira, enfim, e aí depois outras coisas que vêm por aí, eu acho que a rejeição e a sensação de inadequação nesse ambiente, ela pesa muito, porque eu acho que por muito tempo os encaixes que a gente teve, eles foram ocorrendo às vezes nem por determinações nossas, né? Tipo assim, a escola que a gente tava, os amigos que a gente fez, era por conta daquele círculo, daquelas pessoas, de quem tava no ambiente. Aí depois escolhemos o curso que a gente queria fazer. Novamente, isso aconteceu. Não era assim, as pessoas que eu quero e tudo mais, né? E aí eu acho que a ideia da vida profissional, ela é um pouco assim, agora eu vou escolher. Né? Agora eu vou escolher. E querendo ou não, claro que vai vir dentro daquela empresa, daquele novo antro, um grupo de pessoas que vem junto. Só que eu acho que, embora a gente já esteja consolidados como adultos,
no âmbito profissional, às vezes é meio complicado de chegar já muito, assim, sem aquele lugar da maleabilidade, né? A gente chega maleável, eu acho. Me compliquei na minha resposta, hein? Não sei o que eu tô querendo falar. Deixa eu pensar, peraí. Vou dizer que eu fiquei confusa, Nath. Eu poderia dizer, eu É, entendi. Assim, eu tô entendendo, mas ao mesmo tempo tô confusa. não, gente, eu vou dizer, comecei minha terapia hoje, 7h30 da manhã, né? Já cheguei assim, Hum, tacatá, falei quase uma hora, sem hum, parar. hum. E eu falei pra ela, olha, eu não sei o que se tá fazendo sentido, mas na minha cabeça Tá eu tô tudo colando todas as correto. coisas, tô achando coisa. Ela disse assim, eu acho que dá pra ver um pouco de sentido, deve fazer. Ah, Deve fazer. foda, Claro que pra né? ela não fez. Então, assim, passei o dia nesse esquema e sinto que agora eu só tô continuando. Mas o que eu queria falar é que, pra mim, eu acho que o ambiente profissional ele é o mais complicado, porque. Ai, eu não sei como é que era a minha linha de pensamento. Que merda! Desculpa, que pi! Porque na minha cabeça tava fazendo muito sentido. Só que eu não tô conseguindo expressar. Cadê o nosso curso de dicção? Cadê o nosso É curso de nesse momento que oratória? tá batendo a Oratória, falta, sim. tá faltando. A gente vai fazer, pessoal, queridos ouvintes. Um dia vocês vão ouvir a gente dizer assim, nossa, que evolução. É porque a gente fez o curso. Mas assim, eu tô entendendo, Me Nath, perdi. de forma É. geral. De forma geral. Deu pra entender mais ou menos pra onde você queria ir. A minha resposta é totalmente diferente de vocês. Não por ter segurança no aspecto profissional e tal, mas eu acho que é porque onde mais me pega esse medo de rejeição e tal é em relação à amizade, sabia? E é engraçado porque não é que, olhando pra trás, assim, eu tenha traumas e tenha me sentido de eu esqueci qual a palavra que eu queria dizer, mas tipo assim, nunca tivesse me sentido solta e, tipo assim, sem apoio nesse âmbito. Mas eu acho que é daí que vem, tipo, o ciúminho, que a gente já falou sobre, né? Tipo, eu não sou ciumenta de verdade com a amizade, né? Eu não vou fazer que nem a coleguinha da Nath no passado que foi lá e machucou ela e tal. Não é o caso. Mas eu sinto medo, sabe? Eu sinto medo de perder a amiga. E, tipo assim, aí você ficar muito amiga daquela outra amiga e me esquecer e não quiser mais falar comigo. E eu ficar. E eu virar desnecessária, sabe? Descartável. Eu acho que eu tenho muito esse medo. E eu falando assim, eu lembro de uma situação que nem era uma questão de rejeição a mim, mas eu acho que isso me ensinou muito sobre como o mundo opera. Eu era, eu acho que, assim, primeira série e o alfa. Era uma das duas coisas. Ou era alfa, primeira série, e tinha uma menina na escola que eu era amiguinha dela. Eu era amiguinha dela e de outro grupinho, sabe? E aí teve um dia que o grupinho falou que pra continuar amiga delas, eu teria que deixar a outra menininha. Sabe, eu teria que escolher, basicamente, entre uma e outra. E eu lembro que eu me senti muito mal, porque eu não queria ter que escolher, e eu gostava da outra amiguinha, mas era aquela coisa da sobrevivência, sabe? Da sobrevivência, tipo, meu Deus, eu vou ficar sozinha se eu fizer a escolha errada. E eu tive muito medo. Mas até hoje eu lembro dessa situação, tipo, pior que eu saí dessa escola pouco depois, nunca mais falei com nenhuma dessas pessoas, porque era a primeira série. Mas eu acho que ali talvez tenha vindo esse meu medo de tipo, meu Deus, pode ser que um dia eu vou ser a pessoa descartada, sabe? Não sei se é daí, mas eu acho que eu tenho muito medo de rejeição nesse aspecto, sabe? Das pessoas não gostarem de mim e não me aceitarem. Porque, tipo assim, no trabalho, meio que óbvio que a gente quer ser gostado, mas querendo ou não, as pessoas meio que têm que tolerar você. O seu gerente escolheu, botou lá, você contratou. Meio que você faz parte daquela família e você vai estar lá convivendo com aquelas pessoas, gostando mais de umas, gostando menos de outras, mas em relação à amizade, tipo, família também, a família ela meio que não escolheu você, né? Família você nasce e você aprende a se amar ou não, enfim. Mas na amizade, é aquela coisa que existe puramente por escolha.
Tipo, você não é obrigado a ser amigo de ninguém que você não quer ser. E ninguém é obrigado a ser seu amigo se não quiser ser. Então, eu acho que é tão genuíno esse relacionamento que eu me sinto mais frágil. Tipo, a pessoa só vai ser minha amiga se ela quiser de verdade. E se essa pessoa não quiser? E se eu não for boa o suficiente? E se ela gostar mais da outra amiga, sabe? Se chegarem novas pessoas e levar minha amiga embora de mim. Então, eu acho que é onde me pega mais, assim, esse medo. Eu achei que Posso faz falar? bastante sentido nessa ideia da escolha, né? Sabe que eu já passei por situações assim que todo mundo já passou por rejeições de amizades, trabalho, de relacionamentos e tal. Mas sabe que pra mim essa da amizade, eu acho que eu não sei se eu não sei, eu geralmente me esqueço dela. Assim, sabe, não é uma coisa que me pegou tanto quanto outras. Eu acho que sabe quando tu fica assim, eu não vou investir minha energia aqui, nem sofrendo por essa amizade, se essa pessoa aqui já determinou que não quer, sabe? Eu acho que pra mim entrou nesse lugar. Anos depois a gente voltou a se falar, eu e essa menina. E foi até bem interessante, assim, foi tipo assim, vamos se encontrar, quem sabe? Não, não nos encontramos. Nada rolou, mas assim, hoje a gente se tem nas redes sociais, mantém uma coisa bem civilizada, assim. Mas naquele primeiro momento, tudo que aconteceu não foi bem uma rejeição, mas foi um tipo assim, foi, na verdade, foi uma rejeição sim. Tá, Natália, vamos acordar pra vida. E não sei, eu não consigo sentir dessa mesma maneira. Eu acho talvez porque foi a única que eu me lembro, assim, que foi em relação à amizade. Tipo, a preferência de uma outra pessoa em relação a mim. Foi frustrante, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não consegui dar vazão aos sentimentos. Voltando ainda ao episódio que a gente falou sobre emoções, que aliás gravamos ontem. Mas enfim, eu acho que eu reprimi, sabe? Então eu não sentia assim com tanto pesar. Eu acho que as outras acabaram eu sentindo com algum pesar, talvez porque eu estava envolvida, tinha outras pessoas perto, né? E eu não tinha como esconder o fato de que eu estava naquela situação muito vulnerável, né? Mas quando tu tá assim, no sentimento pessoal de que aquilo tá acontecendo, porque não foi nem dito assim, não quero mais ser tua amiga. Foi tipo assim, meio que se isolando, sabe? Com alguns comentáriozinhos ruins. Eu acho que eu só fiquei sentindo, eu não dei vazão ao sentimento, sabe? Não consegui externalizar o quanto aquilo tinha me magoado e tal. Devo ter dado vazão em outras maneiras, que não sei exatamente na época, porque eu era muito pequena. Mas, não sei, é interessante essa tua fala, sabe, Mai? Sobre como essas relações que a gente escolhe te afetam mais. Eu acho que faz muito sentido, porque, como tu disse, né, não faz parte da obrigação. É. O engraçado é que, tipo assim, eu nunca fui ciumenta em relação a relacionamento amoroso. Tipo, nunca. Porque eu vejo exatamente dessa forma que você falou. Tipo, se a pessoa não quiser estar comigo, melhor que vá embora, entendeu? Tipo assim, não faço questão. Tipo assim, eu posso sofrer, posso ficar uns diazinhos assim, né? Pensando e tal, mas melhor que vá embora. Agora, a amizade, eu acho que pra mim é um relacionamento tem uma importância tão grande, tão grande, tão grande, que o medo de perder e ao mesmo tempo de não ser o suficiente me pega muito. E de novo, você ficou falando, eu fiquei aqui tentando me lembrar se em algum momento eu já fui rejeitada por uma amiga, assim, tipo, que eu gostasse muito e tal. E eu não consigo me lembrar de nenhuma situação que eu tenha vivido eu. Eu acho que eu vivi essa situação traumática no passado, tipo, observando uma pessoa ser rejeitada. E meio que assim, meu Deus, eu não quero nunca passar por isso, sabe? E óbvio que eu tive amizades que, tipo assim, que se dissolveram ao longo dos anos. Teve, tipo, gente que eu descobri que nunca foi amigo de verdade, sabe? Gente que se afastou porque a vida segue e você vai, né? Tipo, infelizmente, vai se separando, mas cada um continua o carinho. Mas assim, de ter uma dor desse jeito, eu nunca passei por isso. Mas morro de medo de passar. Sabe como é? É,
E Mari tá aí caladinha só observando, só observando. Não, é porque assim, vocês estão aí falando, me pega mais na amizade, me pega mais não sei onde. Só que me pega em todas as minhas gavetas rejeitadas. Eu sinto a mesma coisa. Uns momentos mais determinado núcleo do que outro, mas tudo é sentido demais pela canceriana. Então, assim, é, se me dão um pé na bunda, se me não quero ser mais minha, cortam de mal de mim, se não sou escolhida no processo seletivo, tudo me dói do mesmo jeito, tudo me dói do mesmo jeito, porque é a mesma feridinha que tá doendo, sabe? Então, é isso. E bom, fica aí a pergunta do tipo, o que, é que a gente pode fazer a respeito? Porque assim, eu não sei o que podemos fazer a respeito, além de muita terapia, né? Eita, o cachorro se pronunciando aqui. Tá aí um bichinho que tem medo de rejeição, esse tal Kobe. Um desespero, um apego esse rapaz, gente. Mas assim, chega a perder em raciocínio. Deixa eu abrir a porta. Bom, como eu ia dizendo, soluções. Então, assim, o que, é que a gente pode fazer? Além de muita terapia e, acredito, trabalhar na nossa autoestima. Porque isso, com certeza, está ligado à autoestima, né? Tipo, ao nosso valor próprio que a gente dá, de não depender do valor que as outras pessoas dão, um trabalho de, um boizinho ou boizinha, ou enfim. Se eu imagino, né? Eu imagino que se a gente trabalha no nosso amor próprio, no nosso senso de valor próprio, independente do que os outros pensem, eu imagino que seria por aí que a gente poderia lidar melhor com a rejeição. Mas, assim, tudo teoria, né? Porque na prática eu não faço nem ideia. Vocês têm alguma sugestão, algum pensamento em relação a isso? Eu tava pensando muito que é assim, ó, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é viver. É viver a rejeição, sabe? Sentir a dor, sentir o incômodo, pra poder saber onde é que tá pegando. Se tá pegando numa memória lá que a gente viu com alguém, numa coisa que a gente já vivenciou com outra pessoa, em algo que... Ui, vocês ouviram isso? Em algo que mexe com a nossa autoestima, né? O que a gente pensa da gente mesmo, se parece que aquilo lá só tá encaixando com o que a gente pensa e por que a gente pensa, né? Acho que para começar teria que ser... a gente tem que focar nisso, sabe? Realmente é ruim. Realmente é ruim. Não dá pra dizer que não é, não dá pra dizer que não vai ser sofrido, que a gente não vai passar dias meio na fossa. Vai mesmo. Mas eu acho que é a melhor alternativa do que tentar fingir que nada tá acontecendo, imediatamente pular para uma outra situação, sabe, sem realmente parar para pensar naquilo. Eu acho que principalmente quando a gente passa assim, pensa em relações, sejam amorosas, sejam de amizade, eu acho que é importante a gente ter um tempo de refletir, porque senão a gente só vai sair de uma situação e vai entrar na mesma. Vai sair e vai entrar na mesma, né? E às vezes até com trabalho também. Tava pensando nisso, né? Ambientes de trabalho, né? Porque às vezes a gente repete situações em que parece que o ambiente é sempre o mesmo, né? Eu acho que talvez porque a gente não para pensar que, não, eu agora vou pensar na cultura da empresa. Eu não quero mais esse tipo de cultura. Vou aqui entender o que é melhor para mim e eu só vou procurar empresas que tenham uma cultura totalmente diferente. Ou meio que conversando com outras coisas que são importantes para mim. Mas eu acho que se não há essa reflexão, a gente não tem tempo de fazer melhores escolhas ou de começar a entender o nosso redor mesmo, sabe? Enfim, acho que é isso. Muito difícil. Tá, pra mim, eu acho que além de fazer terapia, né, que tu falou, seria muito essa coisa, assim, de procurar entender autoconhecimento, né, o tanto de livro que eu leio é justamente para entender tudo que eu sinto, então, é entender como é que as coisas funcionam dentro de você para
saber controlar o que se passa contigo, assim, sabe? É, entender também a complexidade que as relações humanas elas podem ter e não necessariamente que se determinada relação está indo por um caminho e está te engatilhando nessa ferida emocional da rejeição, no caso, mas será que é o que realmente está acontecendo? Às vezes não é, sabe? Então aí é que vem a importância de fato ter esse entendimento, essa inteligência emocional, né? De mesmo que a gente sinta as coisas, a gente tem a capacidade de visualizar o que está acontecendo de uma forma, eu não vou dizer nem racional, mas assim, mais sensata, as coisas como elas são, né? E isso é uma coisa que eu fui aprender recentemente, porque se eu olho assim para atrito de amizade, por exemplo, hoje eu olho para trás e eu sei que era muito dessa dor da rejeição, assim, sabe, que estava ali latejando, mas que eu não precisava ter as reações que eu tinha, sabe? Ou então entender que determinados desafios de trabalho, a minha dor da rejeição, ela não precisa me controlar, sabe? Eu reconheço, eu entendo, eu consigo diagnosticar, mas ela não me controla mais. E acho que é justamente isso, é se munir de determinada maneira para que você consiga ainda se sentir o que você está sentindo, mas manter o controle ao ponto de poder, assim, gerenciar. Eu estou conseguindo diagnosticar isso aqui que eu estou sentindo, que é por conta disso, disso e disso, de quando não sei o que lá aconteceu, porém, como é que eu racionalizo? Sabe? E aí encontrar artifícios, que aí possa ser que dependa de pessoa para pessoa. Né? Eu falei no episódio passado, por exemplo, do relatório da minha psicóloga, o pensamento frio, o pensamento quente, como é que você se sente, qual é a sua ação, como é que você pode argumentar com você mesma, enfim. Para mim funciona assim, né? Eu consegui desenvolver dessa maneira. E aí cada um entender como é que também funciona adequado na sua realidade, para sua personalidade, para o seu eu. Compreendo. Eu acho que, tipo assim, escutando vocês, o que fica reverberando aqui dentro de mim tipo assim, é muito. Eu acho essa questão do autoconhecimento, de você saber o seu valor e não deixar que o seu valor seja determinado pelo que os outros falam e façam e digam e vivam. Tipo, outra coisa, entender que nem tudo é pessoal. Porque eu acho que eu tenho esse problema. Eu acho, não, tenho certeza. Eu levo tudo pro pessoal. Entendeu? Tipo, o problema não é, sei lá. Tipo, eu sempre acho que o problema sou eu, entendeu? Tipo assim, se a amiga A saiu com a amiga B e foram fazer um programinha e não me chamaram, é porque elas não gostam de mim. Quando na verdade, é porque elas estão a fim de sair uma com a outra e eu não preciso estar incluída em todas as programações. E, tipo, óbvio que isso é algo. Se brincar da minha criança interior que vem e grita, entendeu? E, tipo assim, elas não gostam. Porque a Maiana adulta olha pra situação e faz. Claro que não é isso. É claro que minhas amigas gostam de mim. E tá tudo bem. Eu também não saio só com uma ou só com a outra, às vezes. Né? E não tem nada a ver com não gostar da que não está naquele momento. É porque às vezes as pessoas vão sair e viver a vida delas. Eu não preciso estar incluída. E não quer dizer que eu não esteja. Tipo assim, que o problema seja eu ali. Então eu acho que às vezes é isso. É da gente tirar um pouco a gente do nosso umbigo, do centro do universo, né? Tipo, nem tudo está relacionado com a gente. E mesmo que esteja, entender que o valor que a gente se dá não pode estar relacionado com o valor que as outras pessoas determinam pra gente. Porque se for assim, realmente, né? Você fica totalmente dependente emocionalmente dos outros. E não é justo. Porque os outros estão vivendo a vida deles. Eles são os protagonistas da vida deles e eles são preocupados com os sentimentos deles, com os objetivos deles. E enfim, acho que é isso. Tipo, tem uma coisa que eu fico emocionada logo, essas coisas assim, de me sentir rejeitada. Tanto é que foi que propus o tema, né? O que eu achei mais engraçado é que eu tava olhando a pauta e fiz, meu Deus, isso tá na minha cara. Aí eu fui ver quem que propôs. Fui eu. Assim, o medo de ser rejeitada, né?
E eu tava até. Sabe que eu já falei aqui mais de uma vez? A coisa da vozinha, né? Da criança que vem. E sabe o que eu reparei no escritório esses dias trabalhando? Eu acho que é minha voz de customer service. Entendeu? Tipo assim, só que é aplicada para a vida. Quem trabalha com serviço ao cliente, atendimento ao cliente, né? Eu já tinha ouvido as pessoas falando sobre isso, que elas têm, tipo, toda uma personalidade e uma voz para atender os clientes, ou atender na loja os clientes, e que elas, tipo, eita. Ah, não, tudo bem. Era o 5 que ele tava ruim. Assim, e que você consegue, tipo, ligar e desligar o interruptor dessa pessoa, atendimento ao cliente. Enfim, eu já tinha visto várias pessoas falando sobre isso. Mas aí eu tava observando uma colega no trabalho esses dias e ela também tem essa coisa do que eu vejo em mim e não gosto, mas ela também faz. E aí eu fui ver outras pessoas e outras pessoas também fazem. E eu acho que é muito essa coisa do atendimento ao cliente, né? Tipo, de ser aquela pessoa que tem que ser paciente, calma, agradável, não falar tudo que quer falar pro seu cliente, porque você não pode, porque o cliente sempre tem razão. Essas coisas, sabe? Então eu acho que. Não sei nem por que eu entrei nisso, a minha livre desassociação aí. Mas é isso, essa coisa do querer ser gostado, né? Acaba que traz essa minha pessoa que quer agradar tanto o outro que vira alguém que eu nem sei quem é. Mas eu acho que tem um aspecto disso, tipo assim. Enfim, é isso. Eu espero que tenha feito sentido. Honestamente falando, meninas, eu não tenho muito mais o que perguntar, o que falar, o que. Porque é um tema meio difícil, eu acho, indigesto. E eu queria saber de vocês, se vocês querem acrescentar algo, se esse tema. Se vocês pensaram em outras coisas, em outros direcionamentos quando estavam pensando no tema para hoje. Se vocês têm algo a acrescentar. Ou se a gente já pode se encaminhar pro fim do episódio, tá super curtinho, mas é porque realmente mexe comigo e eu tô exausta e não sei nem mais o que perguntar. Eu acho que eu só quero fazer um adendo que tu falou uma palavrinha mágica, que pra mim é muito mágica, que é autoestima. E já falei aqui algumas vezes, né, que a minha meta terapêutica com a minha psicóloga é nada mais, nada menos do que atingir a minha autoestima. Então, talvez aí um recadinho para algumas marianas que, enfim, esse episódio possa atingir, que é justamente essa questão do entender a nossa importância, entender o nosso valor e, e aí a gente também consegue alinhar com outros temas que a gente já falou aqui, que é justamente essa coisa da criança interior, porque a ferida da rejeição muito possivelmente nasceu lá na primeira infância. Então, realmente um é um quebra-cabeça que você monta, sabe? No decorrer dos anos e na jornada do autoconhecimento, que é entender o que é que te faltou, o que é que você precisava, onde foi que aquele BO nasceu, sabe? Então, é, é como se você tivesse. Cada um de nós tem um escudozinho dentro, ali no coraçãozinho, tem um escudozinho. Tem gente que teve a sorte de a família na primeira infância, essas coisas assim, né? Conseguir construir e a, passar dali ninguém consegue, né? Nada te acessa verdadeiramente no teu âmago, porque você tem aquilo ali tão bem consolidado que, enfim, realmente nada atravessa. É assim que eu enxergo a questão da autoestima e é assim que eu consigo também enxergar como lidar melhor com a questão da rejeição. Então, é realmente ter a consciência de poder trabalhar de determinada maneira, visando justamente construir é, esse murozinho, né? Esse escudozinho dentro de você, que fulano não te quis, deu um pé na bunda, teu pai e tua mãe fez isso e aquilo, o outro com você, beleza, passou, tá lá atrás. O problema, na verdade, são eles e não você. E não precisar dessa validação o tempo inteiro de que você é boa, de que você vale a pena, de que você é interessante. Enfim, a rejeição ela pode
ela pode se manifestar de diversas maneiras, né? A validação que você busca, né? Então, enfim, fica aí um recadinho, porque foi assim que tem funcionado para mim, porque eu ainda estou em evolução, né? Em relação a lidar melhor com essa questão da rejeição. Hoje eu consigo olhar para trás e ver o quanto que eu tô melhor, né? Em relação a amizades, em relação a, enfim, relacionamento pessoal, que é, engraçado, isso nunca foi exatamente uma questão, porém, quando eu senti a dor da rejeição em relacionamento, nossa, doeu muito. Mas hoje me sinto blindada, porque, enfim, tem um relacionamento super, super estável, mas as amizades também foram bons anos, assim, de chacoalhões, e hoje se manifesta mais, como eu falei, na questão do trabalho. Hoje o trabalho é onde eu enfrento mais, assim, intensamente minhas inseguranças no geral. Então é realmente. E assim, uma gavetinha que a gente tem que estar bem racional, né? Tem que estar bem racional para não poder transparecer várias coisas. Então é um super desafio. É, então, enfim, realmente deixo aí a sugestão da terapia, do autoconhecimento no geral, dos livros. E eu falei, né, sobre as 5 feridas emocionais. Isso é realmente o nome de um livro. Deixa eu ver até aqui o nome da autora, que é Lise Bourbeau. As 5 feridas emocionais, e ela fala sobre essa questão da rejeição. Então fica aí a sugestão. E meio que eu queria falar uma coisa que o que a Mari falou e o que a Mai falou e me pegou foi sobre a questão da... Será que tu usou essa palavra, Mai? Insignificância? Falou, né? Porque esses dias eu tava discutindo, conversando assim com minha irmã, trocando uma ideia, e aí eu me lembrei, há meses atrás, eu vi um texto que era sobre como é que é? Abrace a sua insignificância, ou você não é tão importante, tipo assim, a desimportância. Eu não me lembro se era insignificância ou desimportância. E eu acho que às vezes isso pode ser um grande aliado quando a gente pensa em rejeição, sabe? Porque assim, às vezes a rejeição ela é muito clara, ela é imediata, a gente consegue sentir esse impacto. Mas às vezes ela não é. Às vezes ela tá na nossa cabeça, às vezes ela tá acontecendo, a gente tá aqui passando pelo processo, tentando entender se é isso mesmo que tá acontecendo. Às vezes não tá acontecendo, mas a pessoa tá passando por outros momentos na vida e a gente não tá mais tão conectado, digamos assim, né? E acaba que, como a Mai falou, as amizades meio que se dissolvendo, as relações se dissolvendo. Mas às vezes isso vem com um peso de rejeição. E às vezes não, e aí acaba sendo dolorido. Mas nessa ideia de que a gente pode ser insignificante, né? Que na verdade nem sempre a gente vai ser o centro daquela questão, pode ser até um pouco confortável, sabe? Eu tava falando isso com a Vi, que eu acho que a gente pode tirar um conforto disso, sabe? Tá passando por um incômodo e pensar, cara, tem outras coisas que estão passando na vida da pessoa. Se for comigo, bom, a pessoa ou vai ter que me dizer claramente, ou então eu vou fingir que nada tá acontecendo. Eu dando esse conselho pra ela, né? Falar é muito mais fácil do que fazer. Mas isso é uma ideia, né? De tentar praticar isso. Se não vir falar contigo diretamente, se não for uma rejeição direta, olha, não quero mais, enfim, cansei, não quero mais ser tua amiga. Não tem por que ficar remoendo aquilo, sabe? Bom, conversar sobre faz parte, né? Relações adultas, mas não ficar naquele lugar de sofrimento. Eu acho que às vezes essa ideia de que a gente não é a coisa mais importante da vida das pessoas e nem as pessoas são a coisa mais importante da nossa vida, depende do momento, né? Pode ser um conforto. Vou ter que achar esse texto agora, porque eu tô procurando ele, na verdade, faz um tempão. Eu tinha falado já pra Vi,
e eu não encontrei mais. Fiquei pensando, será que eu inventei esse negócio? Mas não. Eu vi, eu só tenho que achar. Ah, meninas, amei os pontos que vocês trouxeram. Eu acho que é isso mesmo. É uma questão de que todos seremos rejeitados em algum momento, da mesma forma que rejeitamos também, né? É importante que a gente saiba limpar a nossa vida do que não agrega, do que não faz bem e do que não tem importância. Então, assim, às vezes a gente vai ser essa pessoa na vida das outras, não é mesmo? E saber que tá tudo bem, que a vida continua e que o nosso valor não pode estar tão atrelado aos outros dessa forma. Acho que, né, além de muita terapia e muito autoconhecimento, é uma questão assim da gente tentar trabalhar no nosso amor próprio também, né? De que se bastar, procurar em você, procurar dentro da gente essa questão de aceitação, essa questão de até mesmo de acolhimento, né? Porque às vezes a gente quer tanto ser acolhido pelos outros, mas nem a gente mesmo se acolhe. E eu acho que tem que começar daí, realmente. Enfim, tô falando, mas assim, né? Faço o que eu falo. O que eu faço, eu já não sei. Acho que é isso, meninas. Temos episódio. Estamos em todas as redes, tá, pessoal? Menos no X. A gente cancelou, no final das contas, a rede ou não? No final a gente falou e não deletou. Não, mas a gente nunca usou. Nunca usou. Eu Tá só bom, garanti o então arroba. ok. Então é isso. Não estamos lá. Não procure a gente lá, porque não nos pronunciaremos lá. Mas, em contrapartida, nas outras redes estaremos lá. Conversem com a gente, deem feedback, conta pra gente como que é pra vocês essa relação com a rejeição. Se vocês tiverem dicas, por favor, mandem. Viu? E é isso. Pra quem vai a estrelinha do episódio hoje, meninas? Jesus. Quem vai estrear? Eu acho que do que eu escutei da fala de vocês, eu acho que a Nath é quem tá mais de boas aí com esse babado, assim, pelo menos parece ser quem lida com um pouco mais de racionalidade das três. O que vocês acham? Eu achei Eu ela acho mais também. em paz também. Eu acho também, amei. Oi! É isso, Nath. Estrelinha é sua hoje. Não rejeite. Eu acho também, gente. Assim, não porque não me doa, mas eu acho que tem algumas questões aí que. Não é nem porque tô trabalhada, hein? Estou trabalhando, mas acho que é personalidade mesmo, né? Tipo assim, algumas características aqui e ali que vão Te deixa moldando o que a mais gente livre. Te deixa mais livre. Eu tô é. vendo. E olha aí, chupa Juarez. Um guri que me. Ai, será que eu já falei dessa história? Da minha rejeição? Não, falou. Que não quis beijar tu na boca? Não. É esse? Até parece, né? Não. Dá o selinho? Quem nunca quis beijar essa boquinha? Não é isso. Olha pra isso, é por isso que a estrelinha é dela, gente. Eu acho que tu já contou essa história. Vai, Eu não fala. me lembro, não. Conta aí. Foi no episódio de autoestima que eu chorei. Bom, todo mundo chorou, né? Sejamos Chorou por um Juarez. Não chorei pelo Juarez, eu chorei pela sensação. Ah. Porque foi daquele meu colega. Na verdade, assim, eu acho que eu nem fiquei tão incomodada com o Juarez. Eu fiquei incomodada com as minhas colegas, minhas amigas na época, que me traíram. É a da cartinha. A da cartinha. Não é da cartinha, é do escrever no quadro. No quadro, sim, é. Exato. Lembrei agora. Então, assim, as meninas que me rejeitaram como amigas. Tá né? bem, O Juarez, que estava apaixonado pela Jé, que é maravilhosa, by the way, Jéssica é maravilhosa, minha amiga, não era um problema, sabe? Tipo assim, passou, na hora ele já virou um Jurandir. Já entendi, assim, nossa, que homem feio. Ele já era feio, né? Juarez pra Jurandir. Ele já era um feio, coitado, ninguém gostava dele, só eu. Na escola. Ai, coitado. Aí, enfim, eu acabei, na hora ali, se transformou no Jurandir. E, na verdade, minha relação com as minhas amigas que ficou, né, muito abalada. Acho que ali foi aquela sensação da a rejeição do grupo. Pô, me venderam. Me colocaram num lugar de... Claro que não foi a mesma coisa, mas meio Carrie é estranha, assim, tipo, no baile, puxo e tenho sangue de porco, sabe? Podia ser isso, mas não, era só o Juarez me chamando de vagabundo. Mas tá. Péssimo. Bota um bloco aí, Mari, mete um pi. Do nada, o Steve
ficou complexa, ficou pesada essa história, pobre Carrie. Pois é, né? Bom, enfim, só sei que é isso. E nunca mais falei com essas gurias, acho que encontrei elas anos depois, assim. Ah, claro, a gente continua na escola, né? Mas eu acho que nunca mais foi uma coisa. Não deu pra confiar mais. O cristal Ah, quebrou. só tipo, tá, acabou. Segue a vida. Entendi. Ah, enfim. Quero ser essa pessoa. Seguir a vida. Pois é, a Mari que tá aí com a tapioca, né, Mari? Isso vocês têm boa memória. Eu não vou contextualizar aqui, não, a história da tapioca, tá, minha gente? É sobre isso. E com isso terminamos Cruz e